Com esse vídeo eu estou iniciando uma outra série de curtas, né, sobre filosofia, só que dessa vez não vou abordar um filósofo, nem uma temática filosófica especificamente, mas indicar, de certo modo, livros, né, de filosofia. E eu acho que um dos primeiros, né, uma referência que é fundamental para a gente ter um acesso, né, digamos assim, às questões fundamentais da filosofia, eu acho que seria a República de Platão, né, um dos primeiros que a gente vai, né, indicar, né, e falar um pouco. Né. A gente tem uma edição, né, que é a edição do professor Eleazar Magalhães Teixeira, né, a República de Platão, que é uma edição da UFC, em parceria com o Banco do Nordeste. O professor Eleazar Magalhães é um dos grandes precursores, digamos assim, do ensino de grego e latim no Ceará. Então, ele deixou um legado, né? Ele traduziu muita coisa, além de ser professor de grego, né, e latim. Ele tem essa tradução da República, tem uma tradução também do Protágoras de Platão. Então, é uma das referências iniciais que a gente faz é que, ao ler uma obra como a República de Platão, ou Politeia, né, com o nome grego, é interessante que a gente pegue aquelas traduções que são voltadas para um texto crítico, né? Um texto que tem um aparato, né, digamos assim, de comentário, de notas, que possa nos verdadeiramente introduzir ao texto. Então, é um texto que tem justamente aquilo que a gente chama de a paginação ou a paragrafação Stephanos, né? Você vê aqui que tem os parágrafos, né? O Stephanos foi um dos que dividiram, né, de certo modo, a obra de Platão nos seus diálogos, seguindo uma série de parágrafos que, subsequentemente, cada parágrafo era dividido em letras, né? A, B, C, D e E. E aí a edição, né, do professor Eleazar, ela traz justamente essa divisão, né, de parágrafos para que a gente possa identificar justamente a localização daquele texto, daquela passagem. E isso, além de facilitar, nos garante que é um texto que tem um aparato, né, uma elaboração, né, digamos, muito mais sofisticada, rica, né, profunda. A República é um texto da maturidade do Platão, um texto em que o Platão já, de certo modo, tem, né, já está de posse dos principais temas das questões da sua filosofia, né, das hipóteses, das discussões, em que todos os outros diálogos vão amparar. É uma obra em 10 livros, né, é um livro que se divide em 10, né, 10 livros, no formato de diálogo, né? Como vocês sabem, Platão escreveu diálogos, ele não escreveu tratados filosóficos, embora as questões discutidas nos tratados estão todas, né, nos diálogos, tendo sempre como personagem principal a figura de Sócrates, né? Sócrates, o personagem, né, que nos seus diálogos ocupa um lugar, né, digamos assim, central, embora nem sempre Sócrates seja, né, a fala do próprio Platão, né? Ele é um personagem cênico, né? Ele está ali como numa peça, digamos assim, um drama. E aí o diálogo Politeia, ou a República, ele vai tratar de um tema fundamental, que é o tema da justiça, né? Ele vai discutir em seus 10 livros, através de um diálogo entre Sócrates, Polemarco, Trasímaco, entre outros, né? O que é a justiça e o que é que constitui uma cidade justa. E aí cada parte, né, do diálogo ele vai trazendo novas elaborações até construir o que ele chama de uma cidade ideal. Né? Ideal aqui também no sentido de que ela está fundamentada na ideia ou nas ideias, né, como Platão pensava. Não algo externo, separado, né, do real totalmente, mas como algo que busca princípios em conceitos, né, em elementos que são racionais e que podem, digamos assim, determinar, constituir esse governo, que para Platão, né, era dividido em três classes, né, três formas, né, digamos assim, em que se constituíam a população, que seriam aqueles que ficaram com a parte mais fundamental, que são os operários, os guardiães, aqueles que são responsáveis, né, pelo cuidado, né, pela defesa da cidade, e aqueles que deveriam ser os governantes, que eram os filósofos, né?
E aí, nessa discussão que inicia com um debate entre Sócrates e um sofista sobre o conceito de justiça, o diálogo vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, e aí ele vai fazendo um paralelo entre a formação do indivíduo, entre a alma do indivíduo, né, constituída também de três partes, né, uma alma em que aspectos como a paixão, né, os apetites, as emoções e a racionalidade seriam os elementos constituidores. Então, cada parte da alma teria, digamos assim, essas formas, né, nas quais a alma do homem se constitui enquanto tal, mas deixando a razão como aquela diretriz, né, aquela que coordena todas as ações, tudo aquilo que é pensado, que é sentido também pela alma, né? Então a razão serviria como um grande cocheiro, né, dessa carruagem arrastada por dois cavalos, um cavalo que é a paixão e o outro que é a emoção, digamos assim. E aí ele também divide a cidade baseado nessa divisão tripartite do homem, né? Então a cidade como uma espécie de reflexo daquilo que é a alma, né, daquilo que é o ser humano enquanto tal. E aí ele vai tratar sobre a educação, né, sobre as formas educacionais, sobre a questão dos poetas, o lugar da poesia, né, nessa constituição dessa cidade. E mais para o capítulo, que na verdade é livro, né, 6 e 7, ele vai caracterizar o que é o filósofo, né, quais são as qualidades do filósofo, e depois ele vai, numa célebre passagem, né, que é conhecida como a alegoria da caverna, não necessariamente um mito, né, como muitos traduzem, mas uma alegoria que mostra como se dá o conhecimento, né, como é que o conhecimento ele se produz e ao mesmo tempo fala sobre aquilo que impede os indivíduos de alcançarem o conhecimento do fim último das coisas, né? Aquilo que é representado pela ideia do bem, né? Que é digamos, a ideia diretriz que representa o sol, né? Que ilumina não só o intelecto, né? Mas ilumina também a capacidade de agir, né? Então, essa dupla, né? Diretriz que é dada pela ideia do bem ou por aquilo que Platão vai compreender como sol, né, que ilumina aquilo que seria o mundo real. Né? O mundo real, para Platão, não é o mundo empírico necessariamente. Né? O mundo real é aquele mundo fundamentado nas formas, nas ideias, na racionalidade. Enquanto o restante, né, do real, o empírico, pode ser justamente o ilusório, né, o aparente. E aí, por fim, ele vai tratar dos governos, né, as principais regimes, né, de governo, monárquico, aristocrático, democrático, demagógico, as suas perversões, né, justamente a tirania e outras formas, a oligarquia, a plutocracia. E por fim ele encerra, né, com o chamado mito de Er, em que ele vai falar sobre o julgamento da alma no momento, né, da passagem para o mundo do além, né? Se é que podemos falar assim com Platão. Mas enfim, então essa é a indicação, né, de leitura. A República é um livro que vai ter, digamos assim, uma influência durante toda a história da filosofia, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista da educação, da compreensão do papel das artes, da filosofia, a teoria do conhecimento, né? Então tem todas as grandes questões estão presentes na República. Então por isso que ela é um dos textos filosóficos fundamentais para que todos possam iniciar, digamos, verdadeiramente, né, filosofando junto com Sócrates e Platão.